Olá galera, tudo bem? Eu sou o professor Newton Mello de Biologia e hoje nós vamos falar sobre as viroses, ou seja, as doenças causadas por vírus. Como é um assunto extenso, nós dividimos as viroses em 3 aulas. Hoje nós veremos aquelas viroses que são transmitidas especificamente através de gotículas nasofaríngeas, ou seja, secreções do nariz e da boca. Bem, mas antes de falar sobre essas viroses, vamos relembrar um pouquinho sobre as características dos vírus. Como você sabe, os vírus são organismos que não têm célula e não têm metabolismo próprio. Por isso, alguns autores até consideram o vírus um ser não vivo. Porém, a grande maioria acredita que vírus são seres vivos pelo fato de se reproduzirem e sofrerem mutações dentro de uma célula viva. Por não apresentarem célula e nem metabolismo próprio, todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Alguns vírus têm a capacidade de, quando o ambiente está adverso, por exemplo, quando produzimos anticorpos, alguns vírus, percebendo que vão ser eliminados por esses anticorpos, se cristalizam, saem da célula, se transformam em cristal e ficam inativos. É o caso do vírus herpes e da catapora. Para entrar numa célula, o vírus precisa de uma proteína receptora na membrana plasmática que possa introduzir esse vírus na célula. Os vírus podem ser de DNA ou de RNA. Esse pode ser o seu material genético. A estrutura de um vírus, você lembra que o vírus ele apresenta uma cápsula de proteína chamada capsídeo e dentro desse capsídeo, no cerne do capsídeo, o ácido nucleico, DNA ou RNA. Esse conjunto nós chamamos de nucleocapsídeo. Bem, mas alguns vírus, além de nucleocapsídeo, apresentam envelope lipoproteico, ou seja, feito de lipidproteínas, são chamados vírus envelopados. Então, há 2 grupos de vírus, os não envelopados, que têm apenas nucleocapsídeo, e os envelopados. Na superfície do vírus, seja no capsídeo ou no envelope lipoproteico, vamos encontrar espículas, proteínas chamadas de espículas ou spike. São essas proteínas que se ligam à proteína da membrana da célula hospedeira para que eles possam entrar na célula. É o que acontece com o vírus da AIDS, o coronavírus, por exemplo, são vírus que apresentam na verdade, o envelope lipoproteico, ou seja, são vírus envelopados que apresentam essas proteínas spike nesse envoltório lipoproteico. Quando entramos em contato com o vírus, posteriormente, dias após esse primeiro contato, nós vamos começar a produzir anticorpos. Nosso sistema imunológico, através de células especiais chamadas de linfócitos B ou plasmócitos, começa a produzir anticorpos. Há 2 grandes grupos de anticorpos principais. O IgM, que são anticorpos produzidos por linfócitos logo após a infecção, ou seja, na fase aguda da doença. Então, mais ou menos de 6 a 10 dias já começamos a produzir IgM. E, posteriormente, os linfócitos produzem anticorpos chamados de IgG. Os linfócitos que vão produzir IgG também vão produzir células de memória. Portanto, quando produzimos IgG, podemos considerar que o IgG é um anticorpo de memória. É esse anticorpo que vai, mesmo após a infecção acabar, vai continuar no teu corpo. Então, quando você está com a doença, você vai ter anticorpo do tipo IgM. E ao longo dessa infecção, você vai produzindo IgG que vai ficar no teu corpo por um certo tempo. Dependendo do tipo de infecção, o IgG, na verdade, pode ficar até toda a tua vida. Bem, existem muitas viroses hoje, surgindo viroses novas, chamadas de viroses emergentes. E algumas causas para essas viroses estarem surgindo frequentemente. A mobilidade urbana, os hábitos alimentares dos seres humanos, muitos se alimentam de animais silvestres, o desmatamento, a devastação das florestas, fazendo com que animais sejam obrigados a saírem do ambiente natural e vir para as cidades, trazendo consigo vírus que não conhecemos ainda, o crescimento das cidades invadindo as áreas de floresta e a própria mutação desses vírus. Ao longo dos últimos anos, várias doenças emergentes foram surgindo. A mais recente agora foi a Covid-19. Bem, vamos começar aqui a falar sobre essas doenças que são, na verdade, causadas por vírus, mas transmitidas através do ar.
São doenças infecto-contagiosas, pois são transmitidas por gotículas nasofaríngeas. Gripe, resfriado, Covid-19, sarampo, rubéola, cachumba e catapora são todas viroses, né, e que, além de serem causadas por vírus, têm isso em comum. São transmitidas da mesma forma, através de secreções do nariz e da boca. Ou seja, quando o indivíduo está infectado, ao tossir, né, ao falar ou ao espirrar, esse indivíduo infectado está liberando gotículas com o vírus. E essas gotículas, com esses vírus, podem entrar em contato com outro organismo e, dessa forma, transmitir essa doença para outro indivíduo. Então, são doenças transmitidas pelo ar ou pelo contato pessoal com secreções ou objetos contaminados. Ou seja, como podemos prevenir essa doença? Muitas dessas doenças têm vacina. Porém, algumas não têm vacina, como resfriado. Então, a melhor forma de prevenir é lavar as mãos, cobrir nariz e boca ao tossir ou ao espirrar, manter ambientes arejados e não compartilhar objetos pessoais. Bem, a Covid-19, ela apresenta alguns sintomas parecidos com a gripe, como febre alta, tosse, porém uma tosse mais seca, não é aquela tosse com secreção, como acontece às vezes na gripe, né? Dificuldade de respirar, cansaço, fadiga, diarreia, né? Hoje nós observamos também a perda de olfato, a perda de paladar, são alguns sintomas da Covid-19. Sintomas que também são comuns na gripe, febre, tosse, né, dor de cabeça, porém na gripe normalmente o indivíduo ele apresenta, né, secreções, coriza, aquele nariz escorrendo que é típico da gripe. Bem, tanto a Covid-19 como a gripe existe vacina. Existe vacina hoje para a Covid-19 e existe vacina para a gripe. Não para todas as gripes, mas para as principais gripes, porque são muitos tipos de vírus da gripe que circulam, né, entre nós e outros animais. O sarampo é uma virose que se caracteriza por essas manchas vermelhas na pele do indivíduo, são muitas manchas vermelhas que aparecem, e esse eczema, essas manchas vermelhas, também vem com febre, tosse seca, né, e normalmente é uma doença que não leva à morte, porém, se atingir crianças, por exemplo, com desnutrição, com baixa imunidade, pode sim levar à morte. A melhor forma de prevenir o sarampo é a profilaxia, quer dizer, a prevenção, é a vacina tríplice viral. Por que tríplice viral? Porque ela vale também para a catapora, né? Que ela vale também para a rubéola e também a cachumba. Então, quando você toma a tríplice viral, ela é uma vacina contra sarampo, rubéola e cachumba. A rubéola, que é uma virose que também se caracteriza por esses eczemas, por essas manchas vermelhas na pele, só que em menor quantidade, e ela é uma doença bem mais branda. O grande problema da rubéola é quando a mãe adquire durante a gravidez, pois esse vírus atravessa a barreira placentária e acaba causando uma infecção no feto, podendo levar a microcefalia nessa criança. Também vamos prevenir rubéola com a tríplice viral. E a cachumba, também chamada de papeira, que é uma virose que atinge uma glândula salivar chamada de parótida, né, que fica nessa região aqui, né, um pouco à frente da nossa orelha, né, próximo aqui à mandíbula, e que acaba inflamando, causando febre, dor no corpo, dificuldade de deglutir, né, mas é uma doença simples que pode ser evitada com a tríplice viral. A catapora é bem conhecida, hoje nós já temos a vacina para catapora sendo distribuída pelo SUS. Ela se caracteriza pela erupção de vesículas na pele, vesículas que depois vão apresentar secreções, né? Ela, além de ser transmitida por secreções do nariz e da boca, o contato com essas secreções das vesículas também transmite a doença. Ela é uma doença branda também e que, na verdade, pode ser evitada através, como nós já falamos, da vacinação. O grande detalhe é que o vírus da varicela, ou seja, da catapora, ele permanece em você mesmo depois que você fica curado dos sintomas, porque é um daqueles vírus que se cristaliza. Então, mesmo que você já não tenha mais sintoma da catapora, o vírus ainda está em você, só que cristalizado, ou seja, inativo. Mas ele pode voltar a se manifestar se a sua imunidade diminuir. Normalmente, 20, 30 anos, 40 anos depois. Mas quando ele volta a se manifestar, não volta mais como catapora, mas sim como cobreiro ou herpes zoster. É uma infecção secundária do vírus da catapora. Então, quem já teve catapora pode vir a ter cobreiro ou herpes zoster
caso a imunidade baixe, porque o vírus continue em você cristalizado. Essas foram as nossas viroses, né? As principais viroses transmitidas por secreções nasofaríngeas. Na próxima aula falaremos de novas viroses. Fique ligado e até a próxima.